Queridos, graça e paz, mais uma vez. Hoje à noite nós vamos ter o privilégio de narrar, de discorrer sobre a vida e a história do rei Asa. Ok? E eu quero dizer para os irmãos que a história do rei Asa é de fato uma história relevante, porque ela nos ensina muitas lições que dizem respeito à vida do cristão na atualidade. Você aguarde a pergunta que nós faremos na conclusão dessa mensagem. Aguarde a pergunta que nós vamos fazer no final dessa mensagem. Eu quero dizer para os irmãos o seguinte, que baseado no livro, na narração ou na narrativa do segundo livro de Crônicas, nós temos 3 capítulos que tratam da história e da vida do rei Asa. Já em primeiro livro de Reis, alguns versículos. E aí, amados irmãos, o que me leva a falar nessa noite sobre o rei Asa são exatamente os detalhes de sua história que certamente se identifica com a história de muitos cristãos na atualidade. Ou melhor, a história de muitos cristãos na atualidade certamente vai se identificar em um momento com a história do rei Asa, do que aconteceu com ele, do que ele nos ensina. Vamos começar no capítulo 14 de 2 Crônicas. Vamos ler primeiramente esse texto aí. 2 Crônicas, capítulo 14, de 1 a 6. Atenção, atenção. Olha, meus irmãos, essa mensagem, meus amigos, é uma mensagem interessante. Assista até o final, você que vai nos acompanhar pelo canal. É uma mensagem para você meditar, compartilhar e aproveito para você assistir as mensagens por último que nós colocamos no canal sobre casamento, sobre família, sobre vida espiritual, e eu quero que você aproveite bem essas mensagens. Caso você queira o esboço dessa mensagem, é só nos pedir pelo WhatsApp, que está na descrição do vídeo. O que está aí escrito no 14, de 1 a 6? Abias descansou com os seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa. Então, Abias era filho de Roboão e Asa, filho de Abias. Então, a sequência aí dos reis. Em cujos dias a terra esteve em paz. Por quantos anos? 10 anos. Eu estou lendo o segundo livro de Crônicas, 14, 1 agora. Agora, versículo 2. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor, seu Deus. Porque ele aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos. Quebrou também as colunas de idolatria, né? E cortou os postes ídolos, ou seja, os pedestais ou os postes ídolos. Ordenou a Judá que buscasse a Deus, o Deus de seus pais, e que observassem a lei e os mandamentos. Olha que coisa linda, irmãos, esse homem fez. Também ele aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos e os altares do incenso, e houve paz no seu reinado. Diga comigo, e houve paz
no seu reinado. Versículo 6. Edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra. De novo, paz na terra. E não houve guerra contra ele naquele ano, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Ok, irmãos? O que nós podemos tirar de imediato dessa leitura introdutória aqui? Nós vamos ler outros textos. É que o rei Asa, ele foi um homem, diga-se de passagem, atenção, atenção, ele foi fiel a Deus. Vocês estão ligados? Para todos os efeitos, o rei Asa foi um homem fiel e obediente a Deus. Diga-se de passagem. Ele foi um homem que quando entrou no reinado dele, que ele começou o reinado, ele incentivou o povo a buscar a Deus. Ele fez coisas certas aos olhos de Deus. E Deus abençoou o ministério dele, o reinado dele, com muita paz. Ok? Então, ele teve sucesso no seu reinado, porque ele era obediente a Deus. No entanto, quando nós lemos a história dele, ele teve um reinado longo, ele foi obediente a Deus, só que ele cometeu alguns pecados que nós podemos classificá-los como pecados graves. Vocês ouviram o que eu falei? Embora ele tenha sido um homem fiel a Deus, ele cometeu alguns pecados graves. No reinado dele, teve também um avivamento, uma reforma religiosa. Olha, meus irmãos, ele fez muita coisa boa. No entanto, prevaricou em algumas áreas. E é sobre isso que nós iremos falar. Olha aí a primeira lição que nós aprendemos da vida desse homem. Olha aí, ó. Ele fez a obra de Deus pela metade. Pois embora ele tenha feito muita coisa combatendo a idolatria, a Bíblia deixa claro que ele não tirou tudo. Ele não eliminou totalmente a idolatria, ele não acabou. Pastor Isaías, onde é que o Senhor fundamenta esse pensamento? Abra comigo no capítulo 15 agora, no capítulo 15. Tá bom? É o capítulo 15. Veja comigo o 15. O que diz o 15? Versículo de 12 em diante. Olha aí, ó. Capítulo 15, versículo 12 em diante. 12 em diante. Entraram numa aliança. Isso aqui é quando ele fez lembra que ele fez a obra, ele fez a obra de Deus, no entanto, ele fez pela metade. É a nossa tese. Nós vamos mostrar. Entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma. E de que todo aquele que não buscasse a Deus, ou ao Senhor, Deus de Israel, morresse, tanto menor como maior, tanto homem como mulher. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com clarins, e com trombetas. Todo Judá se alegrou por motivo desse juramento, porque de todo o coração eles juraram e de toda a boa vontade buscaram ao Senhor, e por eles foi achado, o Senhor lhes deu paz por toda parte. Diga comigo, paz por toda parte. O rei Asa depois também, Maaca, sua mãe, da dignidade da rainha mãe, porquanto ela havia feito a Azerá uma abominável imagem, ou seja, uma imagem nojenta que ela fez. Asa destruiu a imagem
que, feita em pó, queimou no vale de Cedron. O vale de Cedron é um riacho que corre no inverno entre o Monte das Oliveiras e o templo. Então é um lugar que toda pessoa que vai a Israel, ele vê lá porque fica no pé do Monte das Oliveiras. Vale de Cedron. Agora, observe o que ele fez até aqui. Ele não fez coisas boas, irmãos? Você conseguiu ver até aqui, na leitura, o que foi que ele fez? Irmãos, ele fez uma grande reforma, irmãos. Ele, até a mãe dele, olha aqui, ó, aqui, ó. Depois Maaca, sua mãe, a mãe dele era idólatra. Ele acabou com a brincadeira dela, de praticar idolatria. A mãe dele tinha lá um negócio, uma imagem de uma deusa chamada Azerá. Ela era idólatra. Ele disse: mamãe, eu não concordo que a senhora faça isso. E a partir de hoje, a senhora não é mais rainha mãe, coisa nenhuma. Destronou ela. E disse mais: essa imagem nojenta que a senhora fez, eu vou quebrar. E ele despedaçou, quebrou e depois queimou. Ele fez muita coisa, irmãos. Vocês viram aqui o juramento? Vocês viram aqui o juramento que eles fizeram? Todo mundo devia buscar a Deus. Do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, do homem à mulher. E quem não buscasse a Deus deveria morrer. Meu irmão, forte, viu? E o povo se alegrou, a nação se alegrou, porque estavam decidindo buscar a Deus de coração. Agora leia bem aí o 17, leia bem aí o 17. Nós paramos no 16. O que diz no 17? Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Todavia, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Olha aí, meus irmãos. Até o versículo 17. Vocês percebem que, porém, ele não fez tudo. Você sabe qual é a grande lição que nós aprendemos aqui, meus irmãos? Você sabe qual é a grande lição que nós aprendemos aqui? É que muitas das vezes nós declaramos que estamos obedecendo a Deus, mas tem alguma coisa que a gente não está deixando Deus agir e a gente consertar. A pessoa se gaba de dizer: não, eu estou servindo a Deus, eu já sou, mas tem uma área, tem uma área que Deus não tocou ainda porque você não deixou. Asa, ele fez coisas lindas demais. Lá no 14, que a gente leu, no 14, em primeiro lugar, agora a gente leu no 15, ele fez coisas boas. Ele colocou a nação para buscar a Deus. Mas teve uma coisa que ele negligenciou. Ele não tirou os altos. Olha aqui, ó, 17. Lê de novo, olha aí, ó. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Ou seja, esses lugares aqui, esses altos, eram lugares de idolatria. Provavelmente ele até trabalhou para tirar as pessoas desses lugares, mas ele não eliminou o lugar. Ele não destruiu o lugar. Então, quando você não destrói o lugar, quando você não destrói o lugar, as pessoas têm a tendência de voltar. De voltar, porque o lugar está lá. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? A lição é a seguinte: não obedeça pela metade. Não obedeça pela metade. Esse é o nosso grande desafio. É o nosso grande desafio obedecer naquela tríade que a gente sempre fala aqui, ó. Qual é a tríade? Obedecer prontamente, alegremente e totalmente.
Anote aí, anote aí. Como é que nós devemos obedecer a Deus? Eu devo obedecer a Deus prontamente, alegremente e totalmente. A pergunta que não quer calar é essa: você tem obedecido a Deus com esse zelo? Porque Asa foi legal demais. Ele fez algo muito poderoso. E tem um detalhe que eu não falei na introdução, que eu lembrei agora. Eu tenho, meus irmãos, um respeito muito grande pelas 7 cartas do Apocalipse. Eu tenho. Toda vez que eu leio aquelas cartas, para mim, que elas foram escritas para mim. Eu tenho aquela impressão que elas foram escritas também para mim, evidentemente. E eu analiso aquelas cartas, porque lá o Senhor faz elogios àquelas igrejas. Sabe? Mas ele diz: no entanto, eu tenho contra você isso, isso, isso. Não é interessante? Ou seja, embora aquelas igrejas tenham sido reprovadas, 5 das 7, você percebe que mesmo quando a igreja era reprovada, o Senhor falava uma coisa boa que eles tinham feito. Mas isso não tirava a responsabilidade do erro deles. Então, cuidado, muito cuidado. Vamos para a segunda lição que nós aprendemos do rei Asa. Olha aí, ó. A segunda lição desse rei maravilhoso, em tese, ele foi um rei maravilhoso, irmãos. Ele foi um rei que, segundo a Bíblia, ele foi temente a Deus. Ele fez coisas boas. No entanto, a gente vê isso no começo. E isso é do começo da vida dele com Deus. Olha aí, ó. Diante de uma crise, ele não confiou no Senhor, pois fez aliança com o rei pagão. Agora, se você olhar comigo, no capítulo 14, do verso 9 ao 15, nós temos a história de uma guerra que ele venceu. Irmãos, olha, a guerra que ele venceu por depender do Senhor, foi um exército tão grande que ele venceu, de 1 milhão de soldados que vieram contra ele. Olha aqui, ó. Zerá, o etíope, saiu contra ele, versículo 9, com um exército de 1 milhão de homens. Meu Deus, essa guerra que ele enfrentou, meus irmãos, ele venceu porque ele dependeu de Deus. Estou lendo no capítulo 14, versículo agora 10, olha aí, ó. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Versículo 11. Clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse: além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E no versículo 12 diz que Deus deu a vitória para ele. Deus deu a vitória. Sabe por quê? Porque ele confiou. Agora, isso aqui já é um homem, ei, escuta aí, já é um homem que está mais na velhice e ele enfrenta uma guerra, e nessa guerra ele já não tem mesmo mais a mesma fé. Vocês ouviram bem? Entenderam? Ó, bem aqui vocês viram um homem vencendo uma guerra que era gigantesca. E ele venceu como? Porque ele confiou em Deus. Agora eu vou mostrar para vocês que ele tem uma guerra menor e ele não confia em Deus. Olha aí, ó. Capítulo 15, 16, versículos de 7 a 9. Abra aí comigo. Capítulo 16,
de 7 a 9. O que está escrito aí, queridos? Olha aí, ó. Naquele tempo veio Anani... Perdão. Vamos ler no 16:1. No 36º ano do seu reinado, 36 anos do reinado de Asa, subiu Baasa, rei de Israel, contra Judá, e edificou a Ramá para que a ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Então Asa tomou a prata e ouro dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros da casa do rei, e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: faz aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando prata e ouro. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel, e feriu a Gion, Adã, Abel, Maim e todas as cidades armazéns de Naftali. Ouvindo isso, Baasa deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Irmãos, o que foi que aconteceu? O rei Asa, diante de uma ameaça de uma guerra, ele fez o quê? Ele pegou, irmãos, os objetos de ouro da casa de Deus e comprou aliança com um rei pagão, o rei da Síria. Porque ele ficou com medo. Então, o rei Baasa de Israel queria guerrear contra ele. Então ele vai e pega o ouro da casa de Deus, a prata, e ele vai e compra a amizade e o apoio de Ben-Hadad para defender ele. Irmãos, não demorou nada. Ele se livrou naquele momento. Mas olha o que foi que aconteceu no versículo 7. Olha aí no 7. 16:7. Dê uma olhadinha aí, ó. Naquele tempo, veio Anani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: portanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus. O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios, grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou em tuas mãos. Está vendo? O profeta, irmãos, é usado por Deus para dizer o seguinte: Asa, tu perdeu a memória, é? Você não lembra que naquela guerra contra os etíopes, os líbios, que veio uma multidão de 1 milhão contra você, e Deus te deu a vitória, porque você creu, você confiou em Deus, Ele te deu a vitória. Por que é que agora você vai buscar apoio de Ben-Hadad? Por que que você deixou de confiar no Senhor? O profeta repreendeu ele, irmãos. Agora lê o 9, vem aí, ó, 16:9. Esse versículo aí, meus irmãos, ele é muito profundo. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente. Por isso, desde agora, haverá guerra contra você. Você entendeu agora? Olha aí o erro dele. Olha aí, ó. Olha. Irmãos, Deus ficou muito triste, irmãos. Porque na hora da crise, ele não confiou em Deus. Aí agora, você pergunta, pastor Isaías, o que isso nos ensina? Muita coisa.
Eu tenho certeza que essa mensagem ela vai chegar em alguém. E eu tenho certeza que aqui mesmo na igreja tá alguém agora está me ouvindo que já passou por isso. Ei, no momento de crise, você confiou em quem? Eu vou usar outra palavra. No momento de medo, você confiou em quem? No dinheiro? Você confiou no político? Você confiou no seu pai? Você confiou em quem? Na sua mãe? Você confiou em quem? No seu amigo? Olha, ei. Isso aqui quer dizer muito, irmão. Irmãos, Deus fica muito triste com a gente quando na hora do aperto a gente confia mais no homem do que em Deus. Isso aqui é muito delicado. Eu não estou dizendo que isso aqui é fácil. Porque quando tem aquele ditado que quem calça o sapato é que sabe onde aperta. Na hora do aperreio. Ai, meu Deus! Nós, seres humanos, temos a tendência de confiar nos homens, na carne, no dinheiro, nas autoridades. Buscar apoio dos homens, não é assim? Mas aqui a gente vê um Deus que está revoltado. Por que que você não lembrou daquele livramento que eu te dei? Por que que você não confiou em mim dessa vez também? Por que que você confiou no Ben-Hadad? E ainda mais, irmãos, a gente vai já chegar lá. Ele pegou as coisas sagradas, né? Então isso é muito sério, irmãos. Olha, Deus disse que a atitude dele foi uma loucura. Vamos para o terceiro. Estou terminando, são 5. Ele usou os tesouros do templo de Deus, sagrado, para fazer aliança com esse rei aqui, meus irmãos. Você lembra que ele pegou o ouro? Rapaz, foi muita ousadia, não foi? Olha, irmãos, eu estou sendo gravado, eu vou dizer isso aqui, eu até pensei de não dizer, mas vou dizer, um objeto simples como esse aqui. Isso aqui não é um microfone? Esse aqui não é da casa de Deus? Alguém pode nem entender. Mas você acha justo eu pegar esse microfone bem aqui, alugar ou emprestar? Alugar não, porque nós não vamos fazer isso. Mas você diz, emprestar isso aqui para alguém cantar músicas mundanas, por exemplo, para uma festa pagã. Pega a bateria da igreja, pega os violões, as guitarras, os instrumentos, caixa de som. Vamos fazer ali emprestar ali para uma pessoa que pediu emprestado ou alugar. O que você diria de uma atitude dessa? Um absurdo. Pois é. Eu me lembro que já vieram atrás até das cadeiras da igreja. E eu perguntei, para que é? Quando a pessoa disse para que era, eu digo, negativo. As cadeiras da igreja jamais serão usadas nessa situação. Vieram pedir microfone emprestado. Digo, para que é que você quer o microfone? Não vai, porque é coisa sagrada, é coisa da igreja, consagrada a Deus. Era a mesma coisa eu pegar esse prédio aqui e dizer assim, não, aqui não importa, é só o prédio. E ceder para fazer uma coisa profana. Pois foi isso que o rei Asa fez. E você sabe o que isso me ensina? Cuidado para que você não venha cometer o mesmo erro com as coisas sagradas. Primeira coisa sagrada, o teu corpo. Você sabia que teu corpo, a Bíblia diz que é templo do Espírito Santo? O que é isso aqui, meus irmãos? O que é isso aqui?
A Bíblia diz que é templo sagrado, templo do Espírito Santo. Nós somos a habitação de Deus. Portanto, não se misture com o ímpio. Por isso a Bíblia diz, não entre em julgo desigual com os incrédulos. Que sociedade tem entre a luz e as trevas? Entre o reino de Deus e o reino das trevas? Que união há entre a justiça e a injustiça? Entre Deus e o Satanás? Irmãos, nós precisamos zelar pela santidade do nosso corpo. Outra coisa que cabe aqui, que é bom dizer: vamos respeitar as coisas sagradas de Deus, ainda que seja um instrumento. Sabe por quê? Lembra de Daniel, capítulo 5, quando o rei Belsazar usou numa festa pagã os objetos do templo e naquela noite Deus matou ele. Lembra disso? Quando Belsazar estava aqui no banquete, tomando vinho nos copos do templo, nas taças. A Bíblia diz que uma mão aparece na parede, começa a escrever. A tradução Daniel fez, não foi? E disse, essa mão misteriosa que aparece na parede escrevendo é o juízo de Deus contra você. Você foi pesado na balança e foi achado em falta. E naquela noite Deus matou ele. Sabe por quê? Porque ele usou os objetos da casa do Senhor. Daniel capítulo 5, 22, 23 e o 30 fala da morte dele, porque ele pegou nos objetos sagrados. E aí eu poderia falar mais aqui sobre um aspecto que é alguém usar o prestígio da igreja ou das coisas de Deus para fins meramente humanos, políticos e materialistas. Diga misericórdia. Vamos apressar o passo. O quarto. Olha aí o quarto. Você está entendendo? Olha aí o quarta lição que nós aprendemos com Reasa. Quando ele foi repreendido, ele não reconheceu o seu erro. Você pode observar comigo no 16, versículo 10. Olha aí, ó, 16, 10. Ó, lembra que a repreensão começou lá no 7. 16, 7. Foi quando o profeta, no versículo 9, ele diz, ó, você agiu loucamente, você agiu como louco, quando foi buscar ajuda no Ben-Hadad. No versículo 10, o que acontece? Olha aí no 10, ó, 16, 10. Porém, Asa se indignou contra o profeta e o lançou na prisão, no tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disso. E na mesma ocasião oprimiu alguns do povo. Olha aí, meus irmãos, ó. Quando ele foi repreendido, ele foi zangado. Lembra daquele profeta que chegou para ele lá no começo? Olha bem aí, ó. Quando diz que sobre Azarias, né, o profeta Azarias, lá no capítulo 15. Quando o profeta Azarias profetizou para ele coisas boas, ele se alegrou. Mas agora que foi um profeta dizendo, você errou, ele fez o quê? Usou da autoridade dele. Ou seja, isso no direito a gente conhece como abuso de autoridade. O rei, o monarca, ele podia fazer qualquer coisa, ele podia mandar matar, ele podia mandar prender, ele podia mandar soltar, ele podia fazer qualquer coisa. Irmãos, só porque o profeta repreendeu ele, ele chamou os guardas e disse, prenda esse homem! Prenda esse homem! Talvez ele disse assim, quem é que tu pensa que é, rapaz? Para estar repreendendo o rei. E eu posso imaginar que o profeta deu aquela meia volta e disse assim, eu sou mensageiro de Deus. Você pode me prender, mas você vai pagar caro. Aí lá se vê os guardas
Tá. Levaram. E ele ficou furioso. Ele ainda ficou zangado ainda, não ficou contente. Diz a Bíblia que ele maltratou algumas pessoas também. Uma vez eu vi um homem zangado, ele bateu no cachorro dele, que estava zangado. Ou seja, até o cachorro apanhou. Descontou no cachorro. Pois o rei Asa ficou zangado com o profeta e descontou a zanga dele em outras pessoas também. E aí, meus irmãos, Deus fala para ele assim, ó, a partir de agora, tu vai ver o que vai acontecer com você. E ele pagou caro, meus irmãos. Bora fechar com chave de ouro? Bora fechar? Olha aí a quinta lição que nós aprendemos com o rei Asa. Quando ele ficou doente, ele não buscou a Deus. Aí, eu acredito que você é inteligente. Está entendendo? Está raciocinando comigo? Olha, nós estamos agora diante de um rei, que ele agora não é mais o mesmo. Vocês entenderam isso, pessoal? Vocês entenderam? Lá no começo, ele era um homem fervoroso. Lá no começo, ele era aquele zeloso. Mas agora que ele ficou velho, ele começou, relaxar algumas coisas. Quando ele começou, ele era zeloso. Ele levava as pessoas a obedecer a Deus. Fazia tudo direito, né? Quando é agora, ele foi enfrentar uma guerra, não confiou em Deus. Pagou caro. Foi repreendido, mandou prender o profeta. Maltratou as pessoas inocentes. Ele agora fica doente. Olha aí a doença dele. Olha aí a doença dele. Segundo as Crônicas 16:12. Olha aí a doença dele. No 39º ano, ou seja, ele estava com 39 anos no reinado, ele caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade não recorreu a Deus, mas confiou em quem, irmãos? Nos médicos. E na sequência diz que ele morreu. Ele morreu. Na sequência diz que ele morreu 2 anos depois, no 41º, ou seja, 41. Com 39 anos que ele estava no reinado, ele adoeceu dos pés. Aí eu estava meditando. Que doença era essa, hein? Cadê os especialistas aí? Fale que doença era essa nos pés dele. Eu não vou atrás. Não quero saber que doença era essa. Para mim não interessa. Só sei de uma coisa, irmãos, que ele passou 2 anos doente. 2 anos doente. E aí eu meditando, viu, irmãos? Eu meditando. Olha aqui, ó. Aqui é o pregador pensando, ó. Deve ter sido um castigo. Sabe por quê? Porque volta aí pro o número 4. Volta aí, ó. Ele cometeu isso aqui no ano 36 do seu reinado. 3 anos depois, irmãos, ele foi acometido dessa doença, quando ele tinha 39 anos de reinado. Vem. Você não acha que isso foi um castigo? Hein? Pensa comigo. Você não acha que essa doença nos pés de Asa não foi um castigo? Ou uma oportunidade que Deus deu para ele fazer o quê? Se quebrantar, se humilhar. Eu entendi uma coisa, irmãos. Eu entendi uma coisa. Quando você é arrogante, ou melhor,
Quando nós somos arrogantes, quando nós somos durões, quando a gente quer mostrar que nós somos durões, aqui comigo é desse jeito, e tal. Cuidado. Sabe por quê? Porque Deus, ele tem uma maneira de fazer você, chorar nos pés dele para se humilhar. Ou endurecer o coração. Ficar mais duro. Ficar rebelde. Ignorante. Duro. Como foi o caso de Caim. Foi o caso de Saul, que ficou duro diante da repreensão de Deus. E o rei Asa, que ficou duro quando foi repreendido também, né? Agora, meus irmãos, ele morreu. Volta por 5, volta por 5. Volta por 5. Olha aí. Quando ficou doente, não buscou o Senhor. E a Bíblia diz que ele morreu porque ele procurou os médicos. 3 palavrinhas que você nunca deve esquecer. Quando nós não buscamos a Deus, nós cometemos 3 pecados. É falta de fé, orgulho ou soberba, ou independência de Deus. Essas 3 coisas são graves. Você anotou aí? Quando você devia orar e não ora, quando Deus coloca uma coisa na tua vida, uma oportunidade, uma situação que exige que você ore e você não ora, sabe o que isso significa? Que você está cometendo um desses 3 pecados aqui. Falta de fé, orgulho ou soberba e independência de Deus. E Deus não quer que a gente seja independente dele. Como é que Deus quer a gente? Senhor, eu não sou nada sem ti. Não é assim? Amanhã eu tenho uma consulta médica, certo? Um exemplo. Amanhã eu não vou para o médico não, só estou dando exemplo. Hoje à noite eu estou dizendo, Senhor, não é o médico em si, mas o Senhor me abençoe nessa minha consulta amanhã. Eu estou com dinheiro aqui, no bolso, a passagem comprada, está tudo certo para eu ir para a viagem amanhã. Mas eu estou dizendo, Senhor, abençoe aquele transporte. Eu tenho um dinheirozinho guardado ali, que é para comprar o mantimento da semana inteira. Mas eu estou dizendo, Senhor, obrigado, porque foi o Senhor que me deu esse dinheiro. Eu estou dependendo dele. Não deixe faltar, Senhor, o alimento na minha... não precisa orar pedindo para não faltar, porque já está garantido, meu amigo. O dinheiro já está na mão, já está aqui na mão, meu amigo, aqui. Faça isso. Por isso que tem gente que perde o dinheiro quando vai para a feira. Tem muita gente que está com o dinheiro guardado, pensando de fazer uma coisa, o ladrão chega e rouba. Porque nós não devemos jamais ficarmos independentes de Deus. E Deus ficou muito triste com ele, porque Deus esperava que o Asa fosse nos pés de Deus e dizia, Deus, me cura! Deus, tu és o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, tu tens o poder para me curar dessa doença dos meus pés. Mas ele disse assim, menino, liga aí pro doutor, né? Fosse hoje, né? Manda o médico vir aqui na minha casa aqui. Eu quero que ele passe aqui um remédio aqui, que ele tem que depender de Deus. Você está ouvindo uma mensagem que vai mudar a tua vida. Essa mensagem aqui é para mudar a tua vida para sempre, meu irmão. Pelo amor de Deus, não escute essa mensagem deixando ela fazer assim, entrar aqui. Sair aqui. Não faça isso. Não cometa esse erro. Eu tenho uma coisa comigo, irmãos. Nada pode dar errado para mim, porque se der errado eu já estou chorando logo, eu já fico perguntando o que foi que eu fiz de errado, eu fico logo angustiado, eu peço perdão a Deus, Senhor, se eu fiz alguma coisa. Aí logo se ajeita, aí eu
Porque, irmãos, tem gente que é duro, irmãos. E Deus quer que a gente seja dependente de Deus. Pronto, terminamos. Olha aí a conclusão. A conclusão. Asa poderia ter terminado a sua vida melhor. Isso é inquestionável. Porque quando a gente leu lá no 14, segundo as Crônicas 14, versículos de 1 a 6, que, rapaz, lindo demais, né? Ele mandando a nação buscar a Deus. No 15, quando ele levou a nação a fazer um juramento. Pessoal, quem não buscar a Deus vai morrer. Seja homem ou mulher, grande ou pequeno, temos que buscar a Deus. E o povo alvoroçado dizia, amém, aleluia. E a nação toda buscou a Deus. Aí na velhice, a gente vê um Asa que não ora mais, que não está buscando a Deus. Olha, tem muita gente terminando. Ei. Tem muita gente que está terminando mal. Está ficando velho. Atenção. Tem gente que vai passando os dias dele na igreja. E ele vai, esfriando. Em vez dele ser aquele crente mais avivado, aleluia, glória a Deus, eu estou orando, eu estou buscando a Deus. O que está acontecendo? Não vou para a igreja hoje, não. Aqui e acolá eu pego na Bíblia. Aí eu não leio mais a Bíblia como eu lia antes. Está ficando frio. Está se tornando um homem frio, uma mulher fria. Ele poderia ter terminado melhor. E agora a pergunta que não quer calar. Você se identifica em algum momento com a história do rei Asa? Em algum aspecto? Hein? Essa resposta agora é sua. Analise tudo que você ouviu e diga, pastor, hoje à noite Deus falou comigo naquele ponto. Que Deus nos abençoe. Nós vamos gravar, Jones, a oração. Vamos orar. Fique em pé. Eu quero que você compartilhe essa mensagem. Não deixe de compartilhar essa mensagem, de assistir. E eu peço que você se inscreva no canal se você não é inscrito. Eu quero que você diga assim para Deus: eu não vou ser um outro Asa. Diga, eu não vou ser um Asa da vida. Eu vou terminar bem. Eu vou me dedicar mais. Eu vou entregar minha vida para Jesus. E eu serei fiel a Deus. Eu serei fiel a Jesus por toda a minha vida. Fecha os teus olhos. Querido Pai Celestial, aqui estão os teus filhos, as tuas filhas. Nós acabamos de ouvir essa mensagem, Senhor. E nós não queremos agir como agiu o rei Asa, já no fim da sua vida ou do seu reinado. Nós queremos zelar para não cometermos os mesmos erros que ele cometeu, de fazer a obra do Senhor pela metade, de não zelar pela sua fé, porque muitos senhores frios na fé. Não, nós não queremos agir como o rei Asa, que perdeu a confiança. Nós não queremos tocar nas coisas sagradas do Senhor. Nós queremos aqui receber toda a palavra, toda a repreensão, todo o ensino, de bom coração, de boa alma, aceitar o que o Senhor quer falar conosco.
Senhor, se precisarmos de repreensão, de disciplina, nos discipline, Senhor. Nos discipline, Senhor, se nós estamos precisando. Nos repreenda, Senhor. E nós queremos fazer uma declaração de que nós vamos depender do Senhor. Nós vamos orar, nós vamos orar, nós vamos orar. E nós vamos orar e depender do Senhor. Senhor, livra-nos do mal. Fortalece a tua igreja. Santifica o teu povo. E leva-nos cada um aqui para os nossos lares. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja hoje e para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Amém. Um abraço. Olha, cumprimente vários irmãos. Não saia apressadamente. Um abraço.